E aí pessoas, tudo bem? Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia. Nessa videoaula, nós vamos conversar um pouco a respeito de Homero, de Hesíodo, dos povos e religiões antigas e falar um pouco a respeito dos Óficos. Esse é um tema que proporciona ao nosso aprendizado uma ideia central sobre a filosofia, porque é de fato a estrutura que compõe o pensamento desses primeiros filósofos e talvez a grande raiz, a grande semente que germinou nos primeiros pensamentos ocidentais que vai estruturar o pensamento científico. Começaremos então, como já falado, sobre um ponto de vista epistemológico a partir da religião e de um viés hebraico-cristão. É importante também deixar claro que isso não é uma unanimidade no mundo acadêmico, principalmente em estudos filosóficos e científicos que, dependendo da posição em que se defenda, nem levará em conta estudos de religião. Mas, de qualquer forma, é interessante notar que, dentro dessa perspectiva na religião, existiam os povos hindus europeus que tiveram uma grande influência e são tidos como aqueles que representariam os povos descendentes de um dos filhos de Noé. Sim, de Noé. Sabemos que nas religiões abraâmicas ou monoteístas, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, existe uma figura chamada Noé, uma figura heróica que recebe as ordens e a missão de construir uma arca para salvar a criação divina do grande dilúvio. Noé teve 3 filhos. O primeiro, mais velho, chamado Sem, o segundo, do meio, chamado Jafé, e o mais novo, chamado Cã. Os 3 filhos de Noé são responsáveis pelas criações das nações conhecidas. De acordo com a interpretação teológica, todos os povos então descenderiam dos filhos de Noé. Os descendentes de Sem eram chamados semitas. Sem é tradicionalmente considerado o ancestral do povo semita. Religiosos judeus e árabes se consideram filhos de Sem. Os descendentes de Cã estabeleceram-se em Canaã, no Egito e na África, e eram chamados de cananeus. Os descendentes de Jafé estabeleceram-se em sua maioria na Europa e na Ásia Menor, e eram chamados de gentios. Bom, no mundo antigo, partindo-se dessa perspectiva judaico-cristã, existiam os povos que cultuavam uma crença monoteísta, ou seja, acreditavam que existiria apenas um Deus, esses povos de maioria semita. E também existiam os povos que cultuavam uma crença politeísta, acreditavam, por exemplo, que existiriam muitos deuses. A maioria dos povos politeístas eram considerados provenientes de Cã ou de Jafé. Um dos descendentes de Jafé atende pelo nome Javã. Esse é o nome que os estudiosos da exegese ligam aos jônios, uma das tribos de origem grega, da qual se atribui a passagem do pensamento mítico ao pensamento racional no Ocidente, ou o que chamamos de início da filosofia. Os jônios, ou os gregos, cultuavam uma crença politeísta. Essa crença em muitos deuses e muitas deusas que organizavam o mundo e que em suas próprias relações antropomórficas haviam criado e governavam tudo o que existia, fazia com que os gregos encontrassem um pouco de ordem dentro do caos que era viver num mundo sem explicação alguma sobre todos os fenômenos naturais e humanos que ocorriam. Como já vimos, a passagem do conhecimento mítico ao pensamento ocidental racional ocorreu na Grécia. E para compreender melhor como se deu essa passagem, é preciso compreender 2 manifestações do pensamento mítico grego. Em primeiro lugar, a obra de Homero, e em segundo lugar, a obra de Hesíodo. As obras de Homero e Hesíodo são 2 expressões que, apesar de suas diferenças, pertencem ao mundo mítico que antecede ao nascimento da razão grega. Significa dizer que as obras de Homero e Hesíodo são as 2 grandes manifestações do mundo mítico grego antes da passagem para a fase do pensamento racional.
A obra de Homero, por exemplo, datada ali mais ou menos do século X a.C., tem como característica principal a apresentação de um universo governado por deuses, forças iluminadas e ao mesmo tempo obscuras. Deuses que criaram o mundo e controlam o destino de todos os seres humanos. Trata-se de um universo sobre-humano que será depois dissolvido com o surgimento do pensamento racional, com o nascimento da filosofia. As obras de Hesíodo, por sua vez, 2 séculos depois, datada de mais ou menos século 8 a.C., têm como objetivo narrar ou contar a história do mundo. Trata-se de uma cosmogonia. Por que uma cosmogonia? A obra de Hesíodo é uma cosmogonia ou se enquadra neste ciclo de cosmogonias porque conta a história da criação do mundo, ou seja, a cosmogonia é a história da criação do mundo, o que Hesíodo tenta contar. Para Hesíodo, então, no começo só existia o caos. Mas o que seria o caos? No vernáculo, ou seja, no nosso português atual, caos é o estado de absoluta confusão. Caos é aquela confusão de elementos que se supõe, mitologicamente falando, ter existido antes da criação do mundo, sobre o qual se assenta o próprio nascimento do mundo. Para Hesíodo, o caos é simplesmente extensão ou a pura extensão sem consistência orgânica sobre o qual se assenta a Terra. O caos, então, para ele, é a base segura de tudo o que é, de tudo o que existe. Dito de um modo simples, antes de qualquer outra coisa, para Hesíodo só existia o caos, do qual então tudo se originou. Reparamos então que existe entre Homero e Hesíodo uma diferença significativa. Homero justifica a existência do universo conforme a vontade, ainda que arbitrária. Já Hesíodo tenta explicar a origem do mundo a partir do nada, ou, de um modo filosófico, a partir do caos. Mas Hesíodo também não foge da teogonia, que seria uma explicação mítica do nascimento dos deuses e a origem do mundo. Precisamos entender que sua obra também pertence ao mundo mítico. Para ele, embora o caos significasse o vazio original do universo, é também a mais antiga das divindades, o pai de Tártaro, Gaia e Eros. Só para saber, vocês têm um vídeo aí também com isso. Tártaro é o lugar mais profundo dos infernos, abismo onde Zeus aprisionou os titãs rebeldes. Gaia é a personificação da Terra como deusa, e Eros, na teogonia de Hesíodo, é o deus do amor e do desejo, aquele que faz passar do caos ao cosmos, ou seja, do vazio arbitrário ao mundo organizado. Precisamos entender que o mito é uma forma de compreender o mundo, é um modo de explicar a realidade e um modo de explicar a origem do mundo. O mito busca explicar as causas do mundo por meio de heróis e forças naturais, pressupondo então um vazio arbitrário, imprevisível e incompreensível ao homem. O mito vai apresentando elementos que estão além desse entendimento da razão humana. Estas são as principais características que diferenciam o mito do pensamento racional, que diferenciam o mito dos primórdios da filosofia. A história do pensamento ocidental, isto é, a história da filosofia do mundo ocidental, ela começa a partir do momento em que o homem começa a se diferenciar claramente entre essas duas formas de acesso ao conhecimento. Em primeiro lugar, o mito, que se manteve como base na imaginação. O homem então começou a questionar o mundo e criou respostas para compreendê-lo, baseadas na imaginação, no que parece ser. Por isso esse período então é chamado de período mítico, né? Período do mundo mítico. E em segundo lugar, temos a explicação racional das coisas por meio do uso da razão, o que nós começaremos a ver como início da filosofia. Como se dá essa passagem do mito à razão? Antes, precisamos alertar que o uso da razão não pode ser separado da linguagem, que se manifesta mediante conceitos e que está profundamente ligado à experiência que se tem das coisas. Quer dizer, por meio da razão e da experiência, o ser humano obteve uma necessária abertura mental e então nasceu o pensamento filosófico e científico, o que também nós chamamos de racionalidade. Nos inícios do século VI a.C., ocorreu uma revolução intelectual que marcou a passagem do conhecimento mítico ao conhecimento racional nas colônias gregas localizadas na Jônia e na Anatólia, em cidades, por exemplo, como Mileto e Éfeso.
mas que aos poucos foi se expandindo a outros territórios também colonizados pelos gregos até chegarem em Atenas. De modo simplificado, então, o mito é uma história escrita com E, né? Uma história usada para explicar um fenômeno da natureza, a origem do homem ou de um costume, por intermédio de feitos e façanhas dos deuses, semideuses ou heróis. Por isso, o mito é um fato imaginário, uma espécie de ficção. De maneira filosófica, podemos responder que o mito é a primeira tentativa dos seres humanos de interpretar os mistérios do universo. Ele tem a forma de uma narrativa e se refere sempre a uma criação, ou seja, conta o modo ou a forma como alguma coisa começou a existir. Seus personagens são seres sobrenaturais, com poder muito superior ao do homem. Mas qual seria então a importância do mito? Já falamos, então, o mito é a primeira tentativa de explicar o que o ser humano não conseguia compreender. O que se explica no mito ocorreu em algum tempo não humano, ou, poderíamos dizer também, em um tempo pré-humano. É a história ou relato da criação do mundo, quando não existia ainda a humanidade, mas que permite compreender melhor o mundo humano, o ser humano, e fornece a esse ser humano uma referência de atuação nesse mundo e um certo domínio sobre ele. Como diz na filosofia, tudo aquilo que escapa ao nosso conhecimento racional e que luta por encontrar uma explicação se enquadra nas formas do pensamento mítico. O sonho, a fantasia e o vasto mundo dos desejos que mora no interior das pessoas se orientam com frequência por formas não racionais, ou seja, formas míticas. Mas, além de Homero e Hesíodo, temos uma outra grande influência, que é a influência de Orfeu no pensamento grego. Essa influência também tem uma grande mística aí na religião dos mistérios. Vocês vão ver um pouco mais sobre Orfeu num texto do Carlos Antônio Fragoso Guimarães, que está lá no Moodle para vocês. Leiam o texto sobre o Orfeu. A filosofia, então, nasceu na Grécia e de tradição politeísta e a partir do mito. Por quê? A sociedade grega se agrupava em comunidades compostas por pessoas com um antepassado em comum, comunidades essas chamadas de genos. O poder de decisão era concentrado na figura do mais velho do grupo, o pater. Com o aumento do número de pessoas em relação à quantidade de terras produtivas, iniciaram-se conflitos e depois de um extenso desenrolar histórico, surgiu a noção de propriedade privada. Para resolverem os conflitos no interior dos genos, decidiu-se dividir as terras. Essa decisão, no entanto, foi baseada no critério mais forte para eles, o grau de parentesco. Assim, a proximidade sanguínea com o patriarca determinou tanto aqueles que se tornariam grandes proprietários, como aqueles que ficariam sem terras e se tornariam escravos ou artesãos. Formaram-se assim as frátrias, pelo reagrupamento dos genos, e a reorganização dessas frátrias deu origem às tribos. As tribos eram independentes e, por isso, podiam combater entre si. Entre as tribos que conhecemos, destacaram-se os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios. Então, a Grécia Antiga não era formada por um estado único, e quando falamos os gregos, não falamos sobre um único povo. Aos poucos, cada tribo fundou uma cidade-estado, ou seja, uma polis, no ponto mais alto da região onde se situavam. Muitos aqueus se instalaram em ilhas em costas da Ásia Menor. Os jônios fundaram cidades como Mileto e Éfeso. Por conta das condições geográficas, eles se desenvolveram com atividades econômicas voltadas para a navegação, comércio e artesanato. A adoção do regime monetário fortaleceu aqueles que viviam dessas atividades e se afastaram da organização social micênica que tinha como fundamento a aristocracia de sangue. A partir do século VII a.C., os homens e as mulheres não se satisfaziam mais com uma explicação mítica da realidade. O processo de transformação e de criação envolvido no desenvolvimento de técnicas e levaria ao questionamento a respeito do universo, se ele também não responderia a um processo semelhante. E em Mileto, situado na Jônia, hoje atualmente Turquia, litoral ocidental da Ásia Menor, que essas perguntas a respeito da natureza exterior do mundo se desvincularam da mitologia.
Os dados da experiência sensível, frio, quente, pesado, leve, por exemplo, passaram a ser explicados de uma forma racional. Eram entendidos também como realidades em si, por isso se falava em o quente, o frio, o pesado, o leve. Por meio desse exercício do pensamento, os filósofos pretendiam analisá-los em relação ao todo, pois a razão parecia exigir uma unicidade no lugar da multiplicidade que até então não havia sido problematizada. Bom, nesse período então começa o que nós chamamos de período pré-socrático. O período pré-socrático compreende a escola jônica, pitagórica, eleática e pluralista. A escola jônica recebe esse nome por se referir a filósofos nascidos na Jônia, colônia grega da Ásia Menor, e caracteriza-se pela pergunta a respeito da origem da natureza para determinar o elemento que deu origem a todos os seres. Os principais filósofos jônicos que nós vamos estudar são Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. A escola pitagórica tem o seu nome derivado do nome de seu fundador e principal representante, Pitágoras de Samos. Ele defendia que todas as coisas são números, e o princípio fundamental de tudo seria a estrutura numérica, ou seja, o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação para o apeiron, e essa limitação eram formas numéricas sobre o espaço. Os pitagóricos faziam o amálgama de concepções, como era comum na época. Desse modo, embora racionais e matemáticos, os pitagóricos também baseavam suas doutrinas em concepções míticas. Acreditavam que o corpo era a prisão da alma, imortal, e o objetivo da existência então seria o de tornar a alma mais pura. A reencarnação era uma consequência desse pensamento, pois a cada vida era possível elevar mais ainda as virtudes da alma e reencarnar-se em uma forma mais elevada de vida. Tinham, portanto, uma visão espiritual da existência. Outros pensadores importantes dessa escola são Filolau, Arquitas e Alquimeon. A escola eleática tem esse nome derivado da cidade de Eleia, ao sul da Itália, lugar onde se situaram seus principais pensadores, Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Caracteriza-se por não procurarem uma explicação da realidade baseada na natureza. Suas preocupações eram mais abstratas e podemos ver nelas, por exemplo, o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Defendiam a existência de uma realidade única, por isso também são conhecidos como monistas, em oposição ao mobilismo de Heráclito principalmente, que vai acreditar então na existência de uma pluralidade do real. A realidade para eles era então uma coisa única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio ou fim, contínua e indivisível. A escola pluralista, que inclui a escola atomista e os pensadores Anaxágoras e Empédocles, tem esse nome porque seus pensadores não acreditam na existência de um princípio único que seja a origem do universo, e sim teriam vários princípios que se misturavam e formavam tudo o que conhecemos. Para os atomistas, por exemplo, tudo que existe é composto de átomo e vazio, e todo um processo contínuo desses átomos de atração e repulsão constituem então a realidade existente. Assim, os gregos buscaram e desenvolveram uma perspectiva de conhecimento. É essa perspectiva que vamos seguir em nossos estudos. É claro que existem outras perspectivas. Temos referências, por exemplo, como já falei no início, de uma filosofia oriental, mas temos referências de uma filosofia africana, de uma filosofia latina, entre outras. Como eu já disse anteriormente, o caminho que nós estamos seguindo é apenas uma escolha epistemológica. É responsabilidade sua, caro aluno, cara aluna, de se manter aberto a outras perspectivas, de dialogar com outras possibilidades de conhecimento e de buscar, para além das informações aqui presentes, para além das informações da aula, da nossa disciplina, buscar outros caminhos, outras possibilidades, outros vieses da história. Bom, podemos considerar então que a filosofia começa no Ocidente, mas falta dizer como os gregos conseguiram pegar o fio da meada para evoluir nos seus conceitos de entendimento do mundo físico e metafísico. Quais foram os motivos que prepararam os caminhos para os gregos? Primeiro, temos a questão religiosa e mitológica.
Homero e Hesíodo, com seus cantos e teogonias, são considerados os primeiros educadores dos povos gregos, oferecendo explicações sobre tudo o que existia e, a partir da mitologia grega, contribuindo para que o mito fosse, por muito tempo, uma verdade que conduziria a vida e as relações dos gregos com o mundo. Segundo, as viagens marítimas, pois elas foram o impulso expansionista que obrigou os comerciantes a enfrentarem as lendas e daí a constatarem a fantasia do discurso místico, proporcionando então uma desmitificação do mundo. Por exemplo, os monstros que os poetas contavam existirem em determinados lugares, onde, se visitados por navegadores, seriam mortos, quando foram, nada encontraram. Em terceiro, a construção do calendário que permitiu a mediação do tempo segundo estações do ano e a alternância entre dia e noite. Isso favoreceu a capacidade dos gregos de abstrair o tempo naturalmente e não como uma potência divina. Em quarto, o uso da moeda para trocas comerciais que antes eram realizadas entre produtos. Isso também favoreceu o pensamento abstrato, já que o valor agregado aos produtos dependia de uma certa análise sobre a valoração. Quinto, as relações com os outros povos e crenças, pois o desenvolvimento do comércio e as trocas comerciais intensificaram as relações entre os diversos povos e as diversas crenças existentes em todo o mundo conhecido. Sexto, a invenção do alfabeto e o uso da palavra. E esse é um acontecimento peculiar dentro da cultura grega. Numa sociedade acostumada à oralidade dos poetas, aos poucos vai caindo em desuso o recurso das imagens para representar o real, e surge como substituto a escrita alfabética e fonética, propiciando os itens como um maior poder de abstração para tudo. A palavra, então, não é mais usada como nos rituais esotéricos, fechados para os iniciados nos mistérios sagrados que desvendavam os oráculos dos deuses, nem pelos poetas inspirados pelos deuses, mas utilizadas nas praças públicas, nas ágoras, no confronto cotidiano entre os cidadãos. Sétimo, o crescimento urbano, também registrado em virtude de todo esse movimento, assim como o fomento de técnicas artesanais e o comércio interno, as artes e outros serviços característicos típicas das cidades. Oitavo, então, a criação da política, que faz uso da palavra para deliberações do povo em cada polis. Por isso, nós temos então a democracia nesse momento, que exige que sejam publicadas as leis para o conhecimento de todos, para que se reflitam, critiquem e modifiquem segundo os seus próprios interesses. As discussões das assembleias da democracia, que era onde o povo reunia-se para votar, estimulavam o pensamento crítico reflexivo, a expressão da vontade coletiva e evidenciava a capacidade do ser humano em se reconhecer capaz de vislumbrar a ordem e a organização do mundo a partir da sua própria racionalidade e não mais a partir de palavras mágico-religiosas baseadas nas autoridades de poetas inspirados. Com isso, foi possível, a partir da investigação sistemática das contradições e da exigência de rigor lógico, surgir então a filosofia. Os principais pensadores, então, da escola de Mileto, são Tales, considerado o pai da filosofia, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Os pensadores dessa escola se caracterizam pela preocupação com a physis, palavra grega que pode ter o sentido de natureza ou fonte originária, mas também de processo, de surgimento e de desenvolvimento. É importante notar que nessa época não havia uma clara distinção entre as áreas do saber como temos hoje, ciência, religião, filosofia e matemática, por exemplo. Por esse motivo, muitos dos filósofos pré-socráticos também poderiam ser líderes religiosos, cientistas, médicos ou matemáticos. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para compor a nossa aula e roteirizar a nossa videoaula.